Que Deus abençoe seu dia. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema, olha, ao mesmo tempo complexo e bem provocador. Com certeza. A tese é de que o sistema econômico que define o Ocidente não é um acidente histórico, mas sim uma consequência quase que direta da teologia cristã. É uma afirmação bem forte, né? A ideia de que uma fé antiga pode ser, assim, o software por trás do hardware da nossa economia moderna. Exatamente. E para a gente desempacotar essa ideia, nossa fonte hoje é o capítulo 8 do livro E se Jesus não tivesse nascido, do J. James Kennedy. O autor ele não mede palavras, sabe? Ele propõe que, sem os ensinamentos de Cristo, o capitalismo, o sistema de livre iniciativa... Com toda a prosperidade que gerou. Isso, talvez simplesmente não existissem. E para dar o pontapé inicial nesse argumento todo, o livro já nos joga uma história bem inesperada, vinda de um lugar, assim, improvável. Cuba. Exato, Cuba. Certo. O livro menciona Fidel Castro. O que o ditador comunista de Cuba teria a ver com a ética de trabalho cristã? Parece uma combinação estranha. Pois é. Segundo a fonte, o Castro, mesmo sendo um ateu e comunista convicto, ele teria admitido, a contragosto, que admirava os evangélicos no país dele. E por quê? A razão é que eles eram trabalhadores exemplares, sabe? Pontuais, honestos, não enganavam o sistema. Ele discordava de tudo que eles acreditavam sobre a eternidade, mas reconhecia que a crença deles produzia cidadãos e trabalhadores de altíssima qualidade no aqui e agora. Entendi. Para o autor, esse é o ponto de partida. A crença de uma pessoa tem consequências práticas, visíveis. Ok, vamos usar isso como um gancho então. O livro generaliza essa ideia, argumentando que o que uma nação acredita no seu âmago, assim, acaba definindo sua prosperidade ou sua pobreza. Ele até cita aquele provérbio, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Exato. E aqui o autor faz um contraponto bem direto e, olha, é importante frisar que essa é a interpretação dele no livro que ele usa para construir o argumento. Certo. Ele desenha um contraste com o que ele vê como a visão de outras grandes religiões. E como seria esse contraste que ele apresenta? Bom, ele aponta, por exemplo, para a Índia. Ele argumenta que a ênfase da religião hindu no mundo material como uma ilusão, algo irreal, maia, seria um freio natural ao progresso. Porque se o mundo é uma ilusão, por que se esforçar para melhorar, né? Exatamente. Depois ele olha para o norte da África e menciona o que ele chama de fatalismo do Islã, a crença de que tudo já foi determinado por Alá. E isso, na visão do autor, poderia limitar a iniciativa humana, levar a uma estagnação. Entendi. Ele está criando um cenário de comparação para destacar o que seria único no cristianismo. E ele menciona outras religiões. Sim, ele fala também do budismo, que na interpretação dele ensinaria que a vida é sofrimento e que a meta é eliminar o desejo. Se o desejo é a fonte do mal, a lógica seria não buscar melhorar a vida, mas sim se desapegar dela. De novo, são generalizações que ele usa para... Isso, para fazer o ponto principal dele, que o cristianismo teria uma visão radicalmente diferente do mundo material e do progresso. E é nesse ponto que o autor faz uma conexão que eu achei bem ousada. Ele não vai para sermões complexos, não. Ele vai direto para os 10 mandamentos. Como é que mandamentos morais de milhares de anos atrás se tornam uma espécie de, sei lá, cartilha econômica? Essa é a parte central do argumento dele. Vamos pegar 2 mandamentos. Não roubarás e não cobiçarás. O que está implícito neles? O mandamento não roubarás, ele só tem algum sentido se a pessoa de quem eu não posso roubar for de fato dona de alguma coisa. Ah, interessante. Não se pode roubar algo que não tem dono, que é de todo mundo ou de ninguém? Exatamente. A própria proibição do roubo pressupõe e, segundo ele, santifica o conceito de propriedade privada. E o mesmo vale para não cobiçarás, nem coisa alguma que lhe pertença. O mandamento reconhece que o próximo tem coisas que são dele por direito. Isso. Para o autor, isso não é só uma regra social. É uma garantia divina da propriedade privada. É um pilar fundamental. Certo, mas essa ideia enfrenta um desafio quase que imediato quando a gente lê o Novo Testamento, né? Aquela passagem em Atos dos Apóstolos, onde os primeiros cristãos vendiam tudo e tinham tudo em comum. Sim. É sempre o as na manga de quem argumenta que a Bíblia ensina uma forma de socialismo,
Como é que o livro lida com isso? Ele encara essa questão de frente. E o ponto-chave da análise dele está na história de Ananias e Safira. O casal que escondeu parte do dinheiro. Isso. Eles venderam uma propriedade, mas esconderam parte do dinheiro, fingindo que estavam doando tudo. O autor foca na fala do apóstolo Pedro a Ananias. Pedro não diz, você roubou a comunidade. Ele pergunta, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Ou seja, a propriedade era sua para fazer o que quisesse. A decisão de vender e de doar era dele. Precisamente. A análise do livro é que essa passagem, longe de abolir a propriedade privada, na verdade a reafirma com força. O pecado de Ananias não foi reter parte do dinheiro, foi mentir sobre isso. A doação era um ato voluntário, sabe? Nascido da generosidade, não uma obrigação imposta pelo sistema. A chave é a diferença entre voluntariedade e coerção, então. Exato. Ok. Então, o primeiro pilar do argumento do livro é a propriedade privada com uma base teológica. Mas ter o direito a algo não significa muito se não houver um incentivo ou uma visão positiva para desenvolver essa propriedade. Imagino que a próxima peça desse quebra-cabeça seja a visão sobre o trabalho em si, certo? Perfeitamente conectado. Se a propriedade é o campo, o trabalho é o arado. E a percepção do trabalho, segundo o livro, sofreu uma revolução copernicana com o cristianismo. Como assim? No mundo antigo, seja na Atenas de Platão ou na Roma de César, o trabalho manual, o trabalho honesto, era visto como algo tipo degradante, sabe? Tarefa de escravos. Então, para um senador romano, por exemplo, sujar as mãos com um trabalho físico seria o cúmulo da humilhação. A nobreza estava no ócio, na filosofia. Exatamente. E a mudança radical, aponta o autor, veio da figura central do próprio cristianismo. Jesus era um carpinteiro. O Filho de Deus, na teologia cristã, passou a maior parte da sua vida adulta trabalhando com as mãos, numa profissão comum. Isso, por si só, deu uma dignidade sem precedentes ao trabalho. E o livro aprofunda essa base teológica, né? Vai além do exemplo de Jesus. Sim, ele ressalta um ponto que muitas vezes passa despercebido. Deus ordena o trabalho a Adão no jardim do Éden antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Ah, é verdade. Ordem era cultivar e guardar o jardim. Isso significa que no plano original de Deus, o trabalho não é uma maldição, mas uma parte fundamental e nobre da existência humana. É uma forma de cocriação com Deus. A maldição foi o trabalho se tornar penoso, com suor e espinhos, não o trabalho em si. Essa nova visão sobre o trabalho é a semente do que, séculos depois, o sociólogo Max Weber chamaria de a ética protestante do trabalho. O livro dá um crédito enorme a João Calvino por ter articulado isso de forma sistemática na Reforma Protestante. Sem dúvida. O Weber, no clássico dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele argumenta numa linha muito parecida com a do nosso autor. Ele diz que a doutrina calvinista promoveu o que ele chamou de ascetismo mundano. Ascetismo mundano? Parece um paradoxo. Como é que se pode ser asceta, que é alguém que se retira e nega os prazeres, e ao mesmo tempo estar no mundo? A sacada é que não se tratava de se retirar do mundo para um mosteiro, mas de viver no mundo de forma disciplinada, focada. A ideia era que o trabalho sistemático, diligente, na sua vocação, seja você um sapateiro, um padeiro, um comerciante, era a principal forma de servir e glorificar a Deus. Entendi. E a riqueza que vinha disso não era para ser esbanjada, mas vista como um sinal da bênção de Deus e um recurso a ser reinvestido e administrado com responsabilidade. O trabalho se tornou uma vocação divina. E essa mudança de mentalidade não se restringiu ao trabalho, mas também ao dinheiro. O livro fala sobre como Calvino mudou as regras do jogo financeiro, especialmente na questão da usura. Sim, e se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos o motor da economia moderna sendo montado. A Igreja Católica medieval, muito influenciada por Aristóteles, via o dinheiro como algo estéril. Espera, estéril. Então a visão antiga era que o dinheiro em si não cria mais dinheiro. É como uma pedra, não como uma semente. Cobrar juros
Era como cobrar por algo que não aconteceu. Era um roubo. Exatamente. Por isso, a Igreja proibia a cobrança de qualquer juro, o que era definido como usura. E isso, na prática, sufocava o crédito, o investimento. A virada de Calvino, segundo o livro, foi dizer: não, o dinheiro não é uma pedra. Numa economia de mercado, ele é uma ferramenta. Faz sentido. Emprestar dinheiro para um comerciante comprar mais mercadorias para vender é produtivo. Então, o juro não é roubo, é uma participação justa no lucro que essa ferramenta ajudou a criar. Então ele não liberou geral, ele fez uma distinção importante. Qualquer juro, mas como a cobrança de juros excessivos ou predatórios. Isso liberou o crédito como um motor para o desenvolvimento. Mas é fundamental notar como o livro destaca que Calvino impôs condições éticas. Né? Nenhum juro deveria ser cobrado dos pobres para empréstimos de subsistência, e a regra de ouro, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, deveria guiar todas as transações. Tudo isso é uma teoria teológica, sociológica, fascinante. Mas o autor oferece algum caso prático? Algum tipo de laboratório histórico para testar se esses princípios realmente funcionam na prática? Sim, e ele oferece um exemplo que é quase perfeito demais, sabe? Quase um experimento controlado. A história dos pais peregrinos, que fundaram a colônia de Plymouth, na América, em 1620. Certo, a famosa história do Mayflower. Mas eles não eram cristãos devotos. A gente esperaria que eles aplicassem esses princípios desde o início. E aí que tá a virada na história. Eles eram, de fato, cristãos extremamente devotos. No entanto, o contrato que eles assinaram com os financiadores na Inglaterra os obrigava a começar a colônia com um sistema econômico que o autor descreve como socialista. Ah, então foi imposto. Isso. Por 2 anos, tudo era propriedade comum. Todos trabalhavam por um armazém central e os alimentos e suprimentos eram distribuídos igualmente a partir desse armazém, independentemente do esforço de cada um. Nossa, imagina o resultado. Então eles literalmente passaram fome por causa de um sistema econômico. Segundo o diário do governador William Bradford, que o livro cita bastante, o resultado foi um desastre absoluto. Fome, doenças, apatia, a produtividade era baixíssima, os jovens se ressentiam de trabalhar para sustentar as famílias de outros e os mais velhos se sentiam desrespeitados por receberem a mesma porção que os mais novos. Em 2 anos, metade da colônia tinha morrido. Que situação desesperadora. Me parece uma espiral da morte, economicamente falando. Como é que se sai disso? A mudança foi só de atitude ou foi estrutural? Foi totalmente estrutural. E é aqui que o governador Bradford, em 1623, faz uma aposta radical. Ele decidiu, por conta própria, abandonar o experimento. E o que ele fez? Aboliu o sistema de propriedade comum e distribuiu um pedaço de terra para cada família para que cuidassem de si mesmas. Na prática, o livro argumenta que ele aplicou o princípio do apóstolo Paulo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. E qual foi o resultado dessa privatização, por assim dizer? Imediato e dramático. Bradford escreve no diário que as pessoas que antes se fingiam de doentes para não trabalhar, agora iam para o campo com alegria. As mulheres, as crianças que antes se recusavam, agora participavam do plantio. A produção de alimentos explodiu. Uau! A colheita seguinte foi tão absurdamente abundante que eles tiveram o suficiente não só para eles, mas para vender e trocar com os nativos. E essa colheita farta foi a ocasião para a primeira celebração do Dia de Ação de Graças. Uau! O livro então faz uma conexão direta. Sim, ele crava uma frase de efeito poderosa. Quando o socialismo foi abandonado, o Dia de Ação de Graças foi estabelecido. Para o autor, é a prova histórica cabal dos seus argumentos. E o autor não para por aí. Ele usa essa história de 400 anos atrás para fazer uma crítica bem afiada a algo muito moderno. O estado de bem-estar social. Exatamente. O argumento apresentado no livro é que o estado de bem-estar social moderno é uma tentativa de impor à força, através da cobrança de impostos, o ideal cristão de ajudar os necessitados. Certo. O problema, segundo ele, é que isso corrompe o princípio. Ele descreve o sistema como um Robin Hood inchado e ineficiente,
onde grande parte do dinheiro se perde na burocracia e, pior, cria uma cultura de dependência, desincentivando o trabalho. Então a crítica dele é sobre o método, não sobre o objetivo de ajudar os pobres. Perfeitamente. A diferença fundamental para o autor se resume a uma pergunta. Nós, como indivíduos, famílias e igrejas, somos os guardiões do nosso irmão ou o governo é o guardião do nosso irmão? E a tese dele é clara. Claríssima. A tese do livro é que o cristianismo sempre defendeu a primeira opção através da caridade voluntária, do cuidado comunitário, da responsabilidade pessoal e não através de um sistema estatal coercitivo. Então, o que a gente desempacotou aqui, segundo a análise de James Kennedy, não é uma mera coincidência histórica. É uma tese de causa e efeito. Ele argumenta que uma mudança teológica específica, a santificação da propriedade privada, a dignificação do trabalho... E o chamado à responsabilidade pessoal. Isso. Foi o motor que ligou a ignição do sistema de livre iniciativa ocidental. É uma afirmação muito forte, né? Que coloca a cultura e a religião no centro do desenvolvimento econômico, acima de fatores como geografia ou recursos naturais. E para encerrar, o livro nos deixa com um pensamento provocador, quase um paradoxo. Ele cita um alerta de um ministro puritano da época de Cotton Mather, que observava o que acontecia com as famílias na Nova Inglaterra. Sim, é uma citação poderosa. O ministro disse: a religião gerou a prosperidade e a filha consumiu a mãe. A religião gerou a prosperidade e a filha consumiu a mãe. Fica a reflexão para quem nos ouve. Será que a própria prosperidade, que segundo a tese do livro é fruto desses princípios, pode nos levar a um conforto, a um materialismo que nos fazem esquecer a base espiritual que a gerou? É uma ideia para se pensar. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar outras áreas que, segundo o autor, foram transformadas pela influência de Cristo com base neste mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes